A graça e a paz, meus amados irmãos. Amém? Hoje estaremos lendo a lição 11, né? Que trata do O Cristo Crucificado. Nesta lição, meus amados irmãos, nós iremos tratar a respeito da teologia da cruz, pela ótica do apóstolo Paulo. Mas antes nós iremos orar. Amém? Glória a Deus. Amado Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, abençoe a escola bíblica dominical, abençoe a lição 11, abençoe as outras lições que virão, abençoe meu Pai, o nosso pastor Rivelino, abençoe a sua família, meu Pai, abençoe todos os pastores da nossa igreja, abençoe, Senhor, a membresia da igreja, Pai, que estamos passando por um momento difícil, mas até aqui nos ajudou o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Pai, abençoe também, meu Pai, os evangelistas, Senhor, os diáconos, abençoe, Senhor, os líderes de departamentos, abençoe, Senhor, para que todo esse período de dificuldade nós vamos passar louvando e glorificando o seu santo nome. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos para a honra, glória e louvor do seu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos começar, meus amados irmãos. Diz aqui o seguinte, né? Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Meus amados irmãos, temos aqui o mesmo versículo no Novo Testamento, na linguagem de hoje, que diz assim: porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Veja, meus irmãos, que aqui, no versículo acima, né, essa nova versão, né, na linguagem de hoje, né, nos dá um melhor entendimento da pregação de Paulo quando esteve em Corinto. Meus amados irmãos, mas veja só, na cidade de Atena, o apóstolo Paulo fez o discurso, embora eloquente, lá no Areópago. Ele saiu de lá, irmãos, vamos dizer assim, saiu desiludido, né? Por quê? Né? Muitos escritores não dizem isso, né? Mas a verdade é que, embora ele tivesse usado de tanta eloquência, o apóstolo Paulo foi ali debochado, achincalhado e até ignorado, né? Porque aquele local, né, era o local onde as pessoas iam ouvir os grandes filósofos, os grandes pensadores. Não que o apóstolo Paulo não fosse um grande pensador da sua época, mas o tema que ele tratava, né, que era a respeito da cruz, né, do Calvário, né, da remissão dos pecados através da expiação de Jesus, isso aí para eles não tinha o menor valor, irmãos. Mas veja, no entanto, né, o apóstolo Paulo chegou a Corinto, né, como diz aqui o escritor, né, ainda com um gosto amargo do fracasso. Isso não fez que ele desistisse, né, do seu foco, né? Ele não desistiu de pregar a crucificação de Jesus. Fosse isto interessante ou não para os ouvintes. O apóstolo Paulo percebeu que em Corinto, 1 ano e meio pregando e ensinando o Evangelho, né, ele tinha que persistir nesta pregação, né? Ele tinha que ir adiante, né? Ele não tinha que olhar, né, para o resultado, né, que ele estava vendo aos olhos carnais, mas sim, né, com a sua missão. Vejamos o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 22 ao 25. Diz assim: porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus,
loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha que impressionante, que coisa linda, né? O apóstolo desenvolveu a chamada teologia da cruz, a compreensão de que o sofrimento faz parte da trajetória e missão de Jesus. A cruz não foi um acidente provocado pela crueldade romana ou pela incredulidade dos judeus. Foi uma escolha de Jesus, uma renúncia, uma providência redentora do Pai. Irmãos, isso é muito profundo. Ele, Jesus, a si mesmo se entregou. Se entregou o quê? Para o sacrifício em favor dos nossos pecados. Aqui em Romanos, capítulo 5, versículo 10, versículo 11, no Novo Testamento, na linguagem de hoje, diz assim, meus irmãos: nós éramos inimigos de Deus, mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do Filho. E agora que somos amigos de Deus, e mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nos tornou amigos de Deus. Irmãos, veja que aqui o texto nos propõe que uma teologia da reconciliação. Antes, nós éramos inimigos de Deus, mas o Senhor nos reconciliou. O Senhor, através do sacrifício vicário, através do sacrifício da cruz, nos chamou de volta a essa amizade, a essa unidade, a essa união. Tá bem? Isso é que nós temos que valorizar, irmãos. Aqui, no tópico 1, fala a cruz como sacrifício obediente de Cristo. Tá bem? Diz assim: o quarto evangelho deixa claro o conhecimento antecipado de Jesus sobre a crucificação. Expressões como ser levantado, em João 3, versículo 14, ou o grão de trigo morrer, em João 12, versículo 24, apontam para o senso de missão referente à crucificação de Jesus. Diz assim em João 12, versículo 27. Agora está angustiada a minha alma, e direi eu: Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. João 12, 27. Irmão, o Senhor Jesus sabia que ele iria passar pelo sacrifício da cruz. Né? Teve um determinado momento que ele fala: Senhor, se possível for, passa de mim este cálice, aparta de mim esse cálice. Jesus sabia que ele iria passar por este momento difícil da crucificação. Os sinóticos, pelo estilo da narrativa, apontam a incredulidade das autoridades judaicas e a omissão romana como elemento religioso, político e social que culminaram na execução de Jesus de Nazaré. Uma frase de Paulo no dia de Pentecostes sintetiza toda esta compreensão do fato histórico da crucificação ocorrido sob a permissão divina. Diz assim, irmãos, Atos 2, versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mão de iníquos. A interpretação paulina a respeito da crucificação parte do mesmo ponto, pois Deus entregou o seu Filho, que em obediência se sujeitou à morte de cruz. Em Filipenses 2,
no versículo 8 diz assim: e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vejam, meus irmãos, que Jesus foi obediente à vontade do Senhor, foi obediente à vontade do Pai, né? Ele, em obediência, a si mesmo se entregou. Se entregou o quê? À morte, ao sacrifício vicário. Mas a morte de quê? A morte de cruz. Lembrando, meus irmãos, que cruz é um símbolo de maldição. Quem morria crucificado era maldito. E ele se fez maldito. Ele se fez maldito por nós, né? Ele carregou ali os nossos pecados. E ele se entregou por vontade própria em obediência ao Pai. A morte de Jesus não foi apenas uma injustiça praticada pelos homens maus, que não reconheceram nele o Filho de Deus. Os homens foram cegados por Deus para não o reconhecerem, a fim de que a obediência de Jesus fosse provada na cruz. Mais uma vez, o ensino paulino é o registro do Evangelho de João e o registro do Evangelho de João cooperaram. Jesus deu a própria vida. Há uma unidade entre esses evangelhos, né? Em reconhecer que Jesus Cristo se deu, se doou, deu a própria vida em favor de nós, em favor dos nossos pecados. Em João 10, do versículo 17 e 18, diz assim: por isto o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi do meu Pai. João 10, 17 e 18. Em Gálatas 2, versículo 20, parte B, diz assim: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Coisa linda! Jesus nos ama e por ele nos amar, ele se entregou. Na cruz, aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era minha, era sua, era do apóstolo Paulo e de toda a humanidade. Aqui em Efésios capítulo 5, versículo 2 diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. A obediência de Jesus à missão terrena fez dele o justo, não a mera observância da lei mosaica. Ele foi submisso ao Pai, entregou-se de modo sacrificial no cumprimento ministerial. Confiou que não seria deixado na sepultura. Como recompensa, recebeu discípulos que viveriam por ele. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15, diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muito como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo,
porquanto derramou a sua alma na morte. Isaías 53, versículo 11 e 12. Irmãos, isto é profundo. Isaías, 700 anos antes, já falando aqui do sacrifício de Jesus. Agora nós vamos entrar no capítulo 2. A cruz como marco de expiação. Diz assim: outra vertente paulina da teologia da cruz pretendeu apresentar a morte de Jesus como sacrifício expiatório. Tanto judeus como pagãos estavam habituados à liturgia dos sacrifícios de sangue para receber o favor da divindade, o favor de Deus. No Levítico estão os ritos mosaicos que buscam aplacar a ira de Yahvé contra os pecados do povo. Animais morriam, o sangue deles eram apresentados a Deus pelo penitente, o pecado era pago com a morte do animal e a vida do pecador seguia. Diz assim em Hebreus 9, 22. Com efeito, todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Paulo viu a transitoriedade dos atos da lei, pois não resolvia o problema do pecado, arraigados na existência humana e em todas as estruturas políticas e sociais. Todos pecaram, com ou sem lei. No entanto, a mensagem do Evangelho é esperança, vida e paz. Deus, em Jesus crucificado, oferecia generosamente perdão e reconciliação com a humanidade. Irmãos, nós pregamos o Evangelho da graça. Nós pregamos o Evangelho da reconciliação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, sem o derramamento de sangue, ele fazendo o link com a lei e a graça, sem o derramamento de sangue não haverá remissão de pecados. Não há remissão de pecados. E o sangue de Jesus derramado na cruz em favor de nossos pecados nos purifica. Nos purifica de todo o mal, de todo o pecado, irmãos. Aqui, irmãos, em Romanos 3, 24 ao 26, no Novo Testamento, linguagem de hoje, diz assim: mas, pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita a todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem perdão de seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa de seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Se você crê em Jesus, se você crê no sacrifício de Jesus, você já está purificado dos seus pecados. A partir do momento que você reconhece na cruz de Cristo a solução para o pecado, a solução para as nossas iniquidades, o Senhor olha e recebe e te justifica através do sangue de Jesus. A morte de Jesus consistiu num pagamento. A quem? Alguns estudiosos vão dizer a Deus, afinal foram ofendidos pelo pecado. Outros dirão ao diabo, porque o pecado do homem teria lhe dado poder e legitimidade sobre a criação. A linguagem paulina deve ser interpretada de modo simbólico.
A morte de Jesus resolveu o problema do pecado como se houvesse pago um escravo uma indenização ao proprietário. De uma só vez, Jesus libertou a criação e venceu quem escravizava os homens. Coisa linda. Colossenses 2, versículo 14 e 15 diz assim: E a vós outros que estavais mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2, versículo 14 e 15. Outro aspecto importante da teologia da cruz é o da dupla reconciliação entre Deus e a humanidade, da mesma forma o homem com seus semelhantes, judeus e gentios, escravos e livres, ricos e pobres, cultos e incultos, não importa. A cruz anuncia a reconciliação. Isso é lindo demais. É uma mensagem profunda, profunda. A unidade, o amor, a reconciliação através do sacrifício de Jesus. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 20 ao 22, diz assim: E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio deles reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer saber, a terra, quer nos céus, e a vós também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Oh Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Veja, irmãos, a profundidade do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo ali no Calvário. O Evangelho é da reconciliação. Não é para a gente sair por aí acusando um, acusando o outro, apontando para o erro do seu irmão, ou se julgando melhor do que o seu irmão. Não é isso, né? O sangue de Jesus derramado ali na cruz, além de nos purificar de todo pecado, toda a nossa iniquidade, apagando o edito de culpa, tudo que o diabo podia, né, nos afrontar, né, o nosso passado, o nosso pecado, né, a nossa miséria, irmãos, já foi consumado na cruz do Calvário, né? E mais profundo ainda é que nós temos esta graça da reconciliação, Em Efésios 2, do versículo 15 ao 17, diz assim: Aboliu na sua morte a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também a que estavam perto. Efésios 2, 15 a 17. Irmãos, reconciliação. Não há mais separação. Não há mais inimizade do homem com Deus. Através do sacrifício de Jesus na cruz, ele nos reconciliou com Deus.
e mais ainda, nos reconciliou com o nosso irmão, com a nossa irmã, com o nosso inimigo, com os que estão próximos, com os que estão distantes. É o Evangelho da graça, é o Evangelho da reconciliação. No capítulo 3, fala a respeito. A cruz como quebra de maldição da lei. Isso é tremendo, irmão. Isso é tremendo. Em combate à heresia judaizante que assolou a região frígio-gálata, Paulo exortou aos irmãos gentios a não se sujeitarem à circuncisão ou a guardar a guarda da lei, como se isso fosse necessário para a salvação. O tempo da lei passou, e todos os ritos e ordenanças que não produziram a vitória sobre o pecado, pelo contrário, a lei colocou sob maldição todos os que a receberam, por terem sido incapazes de obedecê-la integralmente. A lei condena. A lei condena. O homem não tinha capacidade moral, espiritual, não tinha capacidade de cumprir a lei. Lembrando que bastasse você tropeçar numa só lei, você tropeçava em toda a lei. Em Deuteronômio 28, versículo 15 diz: será, porém, que, se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Veja, irmãos, terrível, né? A cruz apresentou também o fim da maldição, tanto para judeus como para gentios. Ao morrer no madeiro, como se fosse um amaldiçoado, Jesus se pôs no lugar daqueles que mereciam tal destino, oferecendo-lhes a bênção do Evangelho, as boas novas da salvação. Vamos ler Gálatas, capítulo 3, versículo 13 e 14. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, Jesus Cristo, a fim de que o recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, Jesus se fez maldito por nós. A mensagem da cruz é tremenda. A mensagem da cruz é profunda. A mensagem da cruz, né, que foi rejeitada lá no Areópago, que foi rejeitada pelos sábios, é para nós um tesouro grandioso, irmãos, um tesouro abençoado, é algo profundo, tremendo, que trouxe a solução para os pecados da humanidade. Ninguém poderia jamais cumprir a lei, mas o Senhor Jesus, além de as cumprir, se entregou em obediência ao Pai por nós, para morrer. Morrer o quê? A morte de cruz, de ser pendurado, levantado como maldito, para que toda a terra fosse bendita, para que, através desse sacrifício expiatório, todos fossem reconciliados com Deus. Agora nós vamos estudar o tópico 4, que diz a cruz como marca do cristão. Por fim, Paulo usou a cruz como ícone
uma representação visual e conceitual dos sofrimentos dos discípulos de Jesus. A luta interior pela santificação é como estar crucificado, ou mesmo que morrer para os desejos pecaminosos. Em Gálatas 6, versículo 14, diz assim: mas longe esteja de mim gloriar, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Aleluia! Né? Glória a Deus. Em Romanos 6, versículos 5 e 6 diz assim: porque se formos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6, versículos 5 e 6. Irmãos, essa união com Cristo, este reconhecimento do valor da cruz, do valor do seu sacrifício, nos traz, irmãos, uma bênção maravilhosa. Nós também passamos a ser libertos do aguilhão do pecado. Não que nós tenhamos recebido uma liberdade, vamos dizer assim, para pecar e continuar pecando, não é isso. Mas nós deixamos de servir ao pecado, de ser servo do pecado, de ser escravo do pecado. Porque além de termos um advogado junto ao Pai, nós temos o sacrifício de Jesus, que derramou o seu sangue puro em favor de nós, em favor do nosso pecado. Unir-se a Cristo em sua morte na cruz também pode significar participar dos sofrimentos pelo Evangelho. Paulo entendeu ser razoável partilharem do sofrimento aqueles que pretendem partilhar também a glória eterna. Veja bem, né? Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga. Irmãos, o caminho da cruz é um caminho de morte. O caminho da cruz é você negar-se a si mesmo e reconhecer no sacrifício de Jesus algo maravilhoso, algo que realmente nos reconcilia com o Pai, né? É algo também que nos faz partilhar não somente do sofrimento que o Evangelho, né, nos proporciona. Né? O Evangelho nos proporciona não só a bênção, mas também o sofrimento. Né? Temos aí a igreja perseguida, né? Os irmãos que são mortos a todo dia, né? Nós estamos orando por esta igreja. Né? Mas, além de partilhar conosco o sofrimento, também temos que reconhecer que nós queremos também partilhar a glória eterna. A glória eterna. Por isso que o apóstolo Paulo falava que morrer para ele é lucro, porque ele sabia o que estava esperando por ele. Em Filipenses 3, versículo 10 e 11 diz assim: para o reconhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui ele sintetiza bem o que nós acabamos de falar. Né? Quando nós
temos o conhecimento do poder da sua ressurreição, e quando nós comungamos com o seu sofrimento, né? Quando nós também reconhecemos e fazemos parte desse sofrimento, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, né? Conformando, ou seja, tomando forma com ele na sua morte, para que de modo algum, né, possamos, né, deixar de partilhar esse sofrimento, né, mas também nele, no Senhor, alcançarmos a ressurreição dentre os mortos. Você vai sofrer perseguição, você vai sofrer humilhação, você vai ser reconhecido, né, pela sua cruz, né, pelo significado dos ensinamentos da palavra de Deus na sua vida, na aplicabilidade dele na sua vida. Você vai sofrer. Não tereis aflições. Ninguém falou que é fácil. Mas, em compensação, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Esse é o nosso prêmio. Esse é o nosso ganho. Não há ganho sem perda. Nós vamos perder de um lado? Iremos. Não quer dizer que a partir do momento que você vai ser cristão, ou que você vai andar no caminho do Senhor, que você vai viver apanhando, que você vai viver sendo perseguido. Tem irmãos que não sofrem perseguição. Ou se sofre um pouco menos. Tem outros que já pagam um preço mais elevado, dependendo do ambiente que ele está convivendo, né? E eu faço menção aqui, os servos do Senhor que estavam na casa de César. Imagine você florescer, imagine você dar fruto, imagine você conviver na casa dos Césares. Imagina, onde havia pecaminosidade, perversidade, são como nós neste mundo, né? Imagina, você está num ambiente totalmente hostil e tendo que viver o Evangelho da graça, da reconciliação, do amor, perdoando, andando a segunda légua. É isso, irmãos. Mas você alcançará a ressurreição dentre os mortos. Amém? Vamos concluir, meus irmãos, a lição. Diz assim: a cruz de Jesus Cristo é um marco histórico que transcende dimensões físicas do tempo e do espaço. Há uma sombra que se projeta desde a eternidade e um caminho que se abre para a vida eterna. A cruz não é mais símbolo de vergonha ou maldição. É sinal do triunfo de Jesus Cristo e da libertação da humanidade daquilo que aprisionava: a morte, o pecado e o diabo. Na cruz, o poderoso se fez fraco, para que na ressurreição da fraqueza se erguesse com todo o poder nos céus e na terra. O crucificado, que agora vive para sempre, está presente e fortalece os que servem e que nele esperam. 2 Coríntios 13, versículo 3 e 4, Novo Testamento, na linguagem de hoje, diz assim: então vocês terão todas as provas que quiserem de que Cristo fala por meio de mim. Quando trata com vocês, Cristo não é fraco, pelo contrário, mostra o seu poder entre vocês, porque embora tenha sido crucificado em estado de fraqueza, Cristo vive pelo poder de Deus. Assim nós também, unidos com ele, somos fracos, porém, em nossa convivência com vocês, estaremos ligados com Cristo, vivo, e teremos o poder de Deus para agir. Glória a Deus. Irmãos, então, vejam bem, aquilo que nos aprisionava já não nos aprisiona mais.
que é a morte eterna, o pecado e o diabo. Esses não têm mais poder sobre nossas vidas, não têm mais poder sobre nós. O pecado não terá domínio sobre vós, nunca mais. Por quê, irmãos? Porque a cruz de Cristo, que outrora fora símbolo de maldição, já não é mais símbolo de maldição. Ela representa o triunfo de Jesus, o triunfo de Cristo na cruz sobre o pecado, sobre o diabo. Ele pisou a cabeça da serpente, venceu a morte na cruz. Na cruz. O poderoso se fez fraco para que na ressurreição da fraqueza se erguesse com todo o poder nos céus e na terra. Jesus, embora ali na cruz parecesse um derrotado, parecesse um fraco, muito pelo contrário, meus amigos. Ele foi forte, o suficiente para suportar a dor, para suportar uma coroa de espinhos, para suportar a asfixia, para suportar tudo, os escarnecimentos. Para quê? Para que aquele que parecia fraco se levantasse com todo esplendor, com toda a glória, com todo o poder na ressurreição. Então, irmãos, guarde esta palavra. Guarde esta palavra. Isto é muito glorioso, é muito maravilhoso. Sabemos que através do sacrifício na cruz, Jesus venceu. Venceu a morte, o pecado e o diabo. E que nós, hoje somos livres, e que nós que antes tínhamos inimizade com o Senhor, e vice-versa, o Senhor também tinha inimizade com o mundo pecaminoso, através do sacrifício de Jesus, Ele nos reconciliou. Reconciliou. Então, irmãos, vamos valorizar esta palavra que o apóstolo Paulo nos deixa, esses ensinamentos, porque são muito valiosos, muito valiosos. Amém? Então, eu agradeço a oportunidade de poder compartilhar com os irmãos esta lição maravilhosa, essa teologia paulina a respeito da cruz. E dizer, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Amém? Deixa essa palavra, né, daquela música famosa, né, que nós cantávamos muito na igreja. Se alegre na mensagem da cruz. Pregue a mensagem da cruz. Pregue o evangelho da reconciliação. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Amém? Glória a Deus.